Oi, pessoal. Então, agora a gente vai dar continuidade ao estudo dos crimes de violação de direitos autorais e vamos analisar o artigo 184 do Código Penal. O artigo 184 do Código Penal estabelece que violar direitos de autor e os direitos que lhes são conexos. Primeira coisa que a gente deve analisar, prestar atenção, é no verbo núcleo do tipo. O verbo núcleo do tipo é violar. Violar significa transgredir, ofender. Vamos dar um exemplo só para elucidar o caso. Quando você faz uma fotocópia integral de um livro, há uma violação de direito autoral. Quando você dá por sua uma obra de outra pessoa, também há transgressão desse direito, há uma violação do direito autoral. Quando você dá como sua uma fotografia ou um texto que não são de sua autoria, da mesma forma se enquadra no caput do artigo 184. Todos esses exemplos são exemplos de violação, de transgressão, de ofensa a direitos autorais. O objeto do crime é a violação de direito de autor ou os que lhes são conexos. Aqui a gente está diante de uma norma penal em branco. A norma penal em branco, só para fazer uma revisão, para situar o aluno, é aquela que demanda um complemento. Não de leitura prima facie do dispositivo, não é possível a compreensão completa do que está sendo criminalizado. Então, é necessário que se recorra a uma outra normativa, que pode ser um ato legislativo, uma outra lei, ou até mesmo um ato administrativo. Mas é necessário que em outro elemento a gente busque uma complementação para esse tipo penal, para a perfeita compreensão da conduta que está sendo criminalizada. Então, a norma penal em branco do artigo 184, ela é preenchida, ela é complementada pela Lei 9.610 de 98. Essa lei que traz o rol dos direitos de autor e explica o que são direitos conexos ao de autor. Eu trouxe aqui, então, apenas para exemplificar e para a gente ter uma ideia, inclusive com os exemplos que foram dados, o rol previsto no artigo 7º da Lei 9.610, que trata como direito de autor os textos de obras literárias, obras dramaturgas, obras fotográficas, obras audiovisuais. Todas essas obras se enquadram no conceito de direito de autor e, havendo a sua violação, a sua transgressão, há um enquadramento no tipo do caput. Aqui são outros exemplos também, a gente pode ver os programas de computador, como foi dito na última aula, que se enquadram sim entre direitos autorais, porém a sua criminalização é prevista em lei específica e lá é que se deve aplicar o crime previsto nessa lei, não no Código Penal. E os direitos conexos ao direito de autor, que são os direitos pertencentes aos intérpretes, aos executantes, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão. Esses direitos são os direitos conexos e também são objeto do delito do artigo 184 do Código Penal caput. Então, analisado o preceito primário, vamos agora verificar o preceito secundário. O preceito secundário estabelece uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano como punição do crime de violação de direitos autorais. Aqui o que é importante a gente verificar e ter em mente é que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo são previstos na Lei 9.099, no artigo 61, e são aqueles que possuem a sua pena máxima inferior a 2 anos. A importância dessa classificação, dessa categorização do crime como crime de menor potencial ofensivo, é porque para ele é aplicado o procedimento sumaríssimo previsto nessa lei, 9.099, e também é atraído a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo, que também estão previstas na lei 9.099. Então, vistos o preceito primário e o secundário do artigo 184 do Código Penal, no próximo vídeo a gente vai analisar, então, as figuras qualificadas desse crime.